Fala Tricolor, seja bem-vindo ao meu canal Flume Domina, eu sou o Wallace e nesse vídeo eu vou falar sobre Once Caldas. Vamos destacar como é o futebol desenvolvido por esse time no campeonato regional deles, no campeonato nacional deles, e comparar com como está sendo o desempenho deles aqui no futebol sul-americano, né? Pela Sul-Americana. Esse time que a gente vai enfrentar no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 9h30 no Maracanã. Vale primeiro lugar, né? Vale passar direto para a próxima fase, que são as oitavas finais. Nesse vídeo também eu vou falar sobre o fato do Fluminense estar observando, os torcedores do Fluminense estarem observando a possível volta do Alexander para o Brasil, mas não para o Fluminense, sim para o Botafogo. E a gente vai, com isso, visualizar o que acontece com as promessas do Fluminense, que são promessas no clube, são vendidos a preço de menos promessas ainda, voltam e acabam sendo, de fato, vendidos como realidade. Então, vamos lá. Primeiramente, se você for observar o que eu vou mostrar aqui para vocês agora sobre o Once Caldas, você vai ver junto aqui comigo, deixa eu tirar isso aqui da frente, você vai ver junto comigo o seguinte: o futebol deles, o futebol desenvolvido por eles aqui a nível sul-americano, pelo menos no grupo, é um futebol muito melhor do que o futebol desempenhado por eles no futebol nacional deles. Se a gente for pensar em média, apenas em média, a média deles na Sul-Americana é 7 e a média do futebol no país deles, né, é 6,85. Partidas, 5 pela Sul-Americana realizada, 19 realizadas pela primeira abertura, né? Eles fizeram 8 gols e lá fizeram 23. Tomaram 4 e sofreram 22 lá. Agora vamos, tipo assim, eles fizeram mais gols, então quer dizer que eles são melhores? Não, tem muito mais partidas envolvidas ali. Mas vamos lá. Agora, por jogo, eles estão melhores no Campeonato Sul-Americano porque eles fizeram 1,6 gols por partida, já que 1,2 gols por partida. Chutes certos por jogo, 6 a 5,1. Grandes chances criadas, 3 a 1,4. Grandes chances perdidas, 1,8 a 0,6. Mesmo percentual de posse de bola, praticamente o mesmo percentual de acerto, né, de passe, e ali uma leve melhora em relação às bolas longas no Campeonato Sul-Americano, né? 2 jogos sem sofrer gols de 5, ou seja, quase metade dos jogos sem sofrer gols. Lá no Campeonato Nacional deles foram 6 jogos de um total de 19, ou seja, quase um terço. Ou seja, a gente basicamente está visualizando com essas estatísticas, com essas informações, que o time do Once Caldas, ele enfrentou, o Fluminense também enfrentou esse mesmo grupo, mas enfrentou um grupo muito fraco, mais fraco do que o futebol nacional deles lá. E a gente pode falar isso também em relação ao nosso. O futebol desempenhado pelos times do grupo é muito inferior ao futebol desempenhado por outros clubes da Série A. Inclusive, times considerados do Z4 seriam talvez aí primeiro, segundo ou terceiro lugar nesse grupo, né? Não seriam últimos lugares aí, muito difícil serem. Então, pelas estatísticas você consegue perceber que o Once Caldas tem um desempenho melhor no Sul-Americano, por isso que está em primeiro, do que quando eles estão participando do campeonato nacional deles. Ou seja, a gente pode dizer que o campeonato nacional deles lá é um campeonato mais difícil do que o sul-americano. E aí, se a gente entra aqui no primeira abertura, eles estão em 7º lugar no campeonato nacional deles, atrás de Milionários, Júnior Barranquilla, Tolima, Atlético Nacional, que ganhou já a Sul-Americana, Santa Fé, que foi o time que vendeu o John Arias pra gente, à frente, por exemplo, de Deportivo Cali, né? Algumas semanas atrás, eles estavam mais abaixo, eles subiram muito bem na tabela. Eles vieram aí de alguns jogos com placares bem positivos, né? Dos últimos 10 jogos aqui eles só perderam 2
e empatou um, o que torna o futebol muito mais alegre, vamos dizer assim, para o Fluminense, porque se fosse ao contrário, se desses 10 jogos o time do Once Caldas tivesse ganhado só 2, aí sim eu iria achar preocupante, mas eles ganharam, né, 7 jogos, perderam 2 e empatou um. Isso, então, eles vão chegar aqui corpados, vão chegar aqui para jogar, para, né, manter ali talvez a primeira posição, vão se abrir se eles tomarem um gol, já que o Fluminense vai pegar a primeira posição. Então eles vão se arriscar ali para não perder a primeira posição. No início do jogo eles provavelmente vão se segurar, porque eles já estão em primeiro. O empate classifica eles em primeiro lugar. Então basta o Fluminense não fazer a sina de todo o jogo de fazer gol apenas no segundo tempo. O que foi um pouco diferente em relação ao jogo contra a Aparecidense, que a gente fez 2 gols, e contra o Vasco também, que a gente fez um gol no primeiro tempo. Mas beleza, então é isso. O Once Caldas, ele desempenha um futebol melhor no Campeonato Sul-Americano do que no Campeonato Regional. Então, se a gente ganhou deles na altitude, né, de 2.100 metros, a gente é inteiramente capaz de ganhar deles aqui. Agora, em relação, por exemplo, à volta do Alexander, eu gostaria de, primeiramente, perguntar para vocês. Vocês acham que o Fluminense vende mal? Responde aqui, comenta aqui. Você acha que o Fluminense vende mal? Isso por quê? Vamos lá, eu vou abrir aqui uma tabelinha que eu tenho com os valores e uma relação dos 20 maiores vendas do futebol brasileiro para fora. Não está incluindo venda de time aqui, né, de brasileiro, de fora para fora, e sim daqui de dentro para fora. Desses 20, você não vai enxergar Fluminense aqui. Você vai ter a maior venda de todos os tempos do Brasil, que é o Neymar, você tem o Vitor Roque, você tem Endrick, Estevão, Vinícius Júnior, maior venda do Flamengo, Rodrigo, Lucas Moura, Arthur, Lucas Paquetá. Ou seja, aqui dos 10 lugares você tem Santos, Palmeiras e Flamengo por 2 vezes. Aí você tem um Botafogo com o Luiz Henrique, Palmeiras de novo, Internacional, São Paulo de novo, Flamengo de novo. Cara, o Renier foi vendido por 30 milhões. Tá ligado? Yuri Alberto do Internacional por 26 milhões praticamente, né? 25,8. O Yuri Alberto foi vendido por esse preço. O Bernardi do Atlético Mineiro lá atrás, 2023, por 25 milhões. Gabigol, né, do Santos para Inter por 25. O Gerson do Flamengo por 25. Robinho por 24, lá em 2005. E aí você pode pensar assim, pô, por que o André não está aí nessa lista? Porque se a gente for traçar uma comparação de valores do passado para esse, 24 milhões em 2005, perdão, vale muito mais do que 25, do que 26, do que 28 milhões em 2024, que foi quando o André foi vendido. Por conta da inflação, esse valor de 24 milhões é muito maior em 2005 do que foi em 2024. Tá, mas o que tem a ver? O Fluminense não tem a melhor base do Brasil, por que você não tem vendas de nenhum jogador aí do Fluminense? Tem ex-jogador do Fluminense, tem Gerson como sendo 19º e Luiz Henrique como sendo 10º. Mas esses jogadores não foram vendidos pelo Fluminense. Eles foram a preço de banana para fora, voltaram e foram revendidos. Ou seja, a gente pode dizer basicamente aí que todo mundo saiu ganhando, o Fluminense saiu ganhando um pouquinhozinho, assim. O Luiz Henrique e o Gerson foram vendidos muito novos, inclusive o Gerson, na época do Pedro Abad, tinha ali um acordo com a Roma, tinha um acordo com o Barcelona e foi vendido para Roma. O Fluminense teve que devolver o dinheiro que o Barcelona já tinha desempenhado para ter a preferência do Gerson. E o Luiz Henrique foi vendido e saiu a notícia da venda dele um dia antes do jogo decisivo do Fluminense. O Fluminense acabou sendo eliminado da Libertadores. Ou seja, o Fluminense ele vende suas promessas de uma forma muito ruim. O Fluminense vende muito mal. E isso tá na cara. O Fluminense não tem nenhuma venda direta do Fluminense para fora que está em 3,20. Basicamente
quase todos os times aí, tem time de Minas, time de São Paulo, time do Sul, mas do Rio, mas você não tem o Fluminense. E isso porque o Fluminense tem uma das melhores bases. O Fluminense perdeu o Wilson de graça, o Fluminense perdeu alguns jogadores, Marcos Paulo de graça, perdeu o Miguel de graça, o Pique a preço de banana, e eles acabam tendo mais lucro na revenda, porque comprar é muito barato. O Fluminense, cara, mesmo que fosse barato, o Fluminense vender para um time top, ele vai ganhar mais nome, o Fluminense vai ganhar mais nome, principalmente se o jogador não der muito certo. Na Fluminense, ele vendeu o Rafael, os gêmeos laterais, para o Manchester, e depois o Fluminense começou a fazer contato, por exemplo, o Real Madrid para vender o Pedro se machucou, o Gerson para o Barcelona. O Fluminense tem contato com quem? O Fluminense começou a despencar a nível de popularidade, vamos dizer assim, em suas vendas. E isso tem alguns motivos, eu não vou saber dizer exatamente quais são esses motivos, mas tá aqui, ó, você tem uma tabela que mostra o quanto que o Fluminense é vendido, o quanto o Fluminense é amador a nível de venda. Você tem ali, ó, o 10º lugar e o 19º, dois jogadores ali que foram para fora, voltaram para os nossos rivais, foram campeões com os nossos rivais, foram vendidos mais caro do que a gente vendeu eles na época, né? E o Gerson acabou voltando ainda. E o Luiz Henrique, se bobear, daqui a pouco tá voltando também. E aí vem essa questão do Alexander. O Alexander, ele estava no mau momento. Aí o Fluminense resolve vender o jogador no mau momento. O jogador não vai melhorar, não. Aí o time que está querendo comprar imagina que o jogador que está no mau momento pode melhorar, mas o Fluminense é incapaz de ver que esse jogador pode melhorar. Ah, a gente precisa de dinheiro em caixa. Pô, beleza. Então comece a ajustar um pouco as receitas e vender outros jogadores que não são tão promessas assim, pelo mesmo preço. Pô, o Alexander, que pode estar voltando para o Botafogo, cara, o 2023 dele foi mágico até a lesão. Foi mágico até a lesão. O Ronaldo Fenômeno ficou anos sem poder jogar por conta da lesão. Aí você acha que em alguns meses ele vai estar recuperado? Não, cara. Aí eu tenho uma notícia aqui que mostra o seguinte: além disso tudo, o Fluminense não sabe muito vender. Além disso tudo, não sabe a hora de vender o bom e também não sabe vender a hora do que está ruim. O Fluminense recusa a investida do Lyon, clube de John Textor, por John Kennedy. O Fluminense recusou na época, se eu não me engano, 20 milhões de euros, que são nas notícias aqui, pode ter o valor, né? Inicialmente foi 10 milhões de euros, né? E depois parece que ele aumentou para 20 milhões, ou o Mário que falou que só aceitava 20 milhões. Tinha alguma coisa de 20 milhões, eu acho que é isso. O Mário que só aceitaria vender por 20 milhões, que era o valor do passe dele. Hoje ele não está valendo metade disso. Por quê? Porque se a gente vai e vê as estatísticas dele, em 2024 ele jogou 56 minutos por partida em média. Não, peraí. Não, tá aqui. Ele jogou por 90 minutos. Ele jogou uma média de 36 minutos por partida, 34 partidas. Ele fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Total. Fez um gol na Libertadores, um gol na Copa do Brasil e um gol no Carioca. No ano todo, ele fez três gols. O Samuel Xavier, lateral, já tem 4 gols esse ano. E ele, em 2024, o ano inteiro, ele fez 3 gols. E aí ele foi emprestado para o Pachuca com opção de compra. E aí ele foi emprestado para o Pachuca com opção de compra por um valor bem abaixo do que o John Textor tinha oferecido. O Fluminense podia ter lucrado muito com o John Kennedy, não lucrou. O Fluminense podia ter lucrado mais com outros jogadores e não lucrou. E é isso. Eu queria saber se a sua indignação com essa má gestão do Fluminense é de agora ou ela já é do passado, porque a minha já é de muito tempo. O Fluminense não sabe gerir muito bem os seus jogadores. Então é isso, meu nome é Wallace. Eu gostaria que você me seguisse, se você ainda não me segue. Comente aí o que você achou do vídeo. Me dê dicas do que eu poderia melhorar para
reter a sua atenção até aqui e que você compartilhasse também esse vídeo com outras pessoas. Então, bom jogo para você nessa quinta-feira. Se você for ao estádio, tomara que a gente se encontre lá. Valeu, galera. Tchau, tchau.